quando me perguntam, Jéssica, qual é o principal viés? A gente chama de desconto temporal para sair do piloto automático. Quem guarda vive melhor. O maior motivo de ansiedade nos Estados Unidos... Se afastar, talvez, de pessoas que têm um comportamento mais impulsivo. E só o problema disso, que escovar o dente é uma tarefa bastante simples. Economizar dinheiro é uma tarefa provavelmente bem mais complexa que isso. As gerações mais novas, elas têm menor alfabetização financeira. Chama-se nudge, né? Arquitetura da escolha. Parece que estamos estudando seres completamente diferentes, porque o que os economistas estão estudando não é a mesma coisa que eu estou estudando. O homem econômico. Né? Ele diferencia, né, entre o humano e o ecos. O Richard Thaler, depois ele vai... do ponto de vista... Eu não tenho nenhum artigo geral para que eu possa dizer se está aumentando ou diminuindo, assim, não de referência, né? Mas eu acredito que essas questões de valoração das coisas e estímulos imediatos faz com que as pessoas fiquem mais atrofiadas mesmo, sabe? Porque eu não preciso mais pensar. É que nem essa coisa de localização. Antigamente, se eu estou dentro da selva, eu tenho que pensar, porque não tem um telefone para que eu pegue o telefone e o telefone me dê a resposta. Eu preciso me localizar, eu preciso exercitar. E o nosso cérebro, ele passa por um processo de treinamento. Se nós não treinarmos ele vai realmente atrofiando. É só nós pensarmos uma das técnicas para que a gente possa evitar Alzheimer, né? Ou demência. Não é exercitar o cérebro. Total. Fazer palavra cruzada. Sim. Pode parecer ridículo, mas é real. Se a pessoa exercita, ela não deixa o cérebro atrofiar. Agora, se nós queremos tudo pronto, sempre tudo pronto, eu acredito isso. Eu não tenho uma referência para dar, mas eu acredito que sim. É porque o cérebro, ele é um órgão absurdamente complexo, tem 86 bilhões de neurônios, 86 bilhões de células conversando entre si. Imagina, né? É um nível de complexidade muito grande. E até onde a gente sabe, os neurônios que não se conversam entre si, ou que não estão sendo utilizados, eles morrem, eles se perdem. Então, uma forma adequada também de estimular o cérebro é a leitura. Porque a leitura talvez seja uma das grandes formas de você estimular de maneira diferente vários componentes do cérebro. Então, você estimula áreas relacionadas à memória, a planejamento, à execução, e que pode trazer aí grandes benefícios. Inclusive, tem artigos bem interessantes mostrando que esse é um argumento válido. Mas não só isso, também tem outros processos bem complexos que são as interações sociais. Então, do ponto de vista de pergunta, você falou assim, putz, será que essa geração mais nova está sofrendo e talvez até perdendo inteligência ou capacidade de resolver problemas? Provavelmente sim. Agora, claro, a gente tem que entender que talvez eles estejam tentando se adaptar a um contexto daquilo que está acontecendo. Sim. Vai saber o que vai acontecer daqui pra frente. Exatamente. Então, se a gente tem aí, talvez, a capacidade das pessoas interagirem com telas, isso realmente acontece de uma maneira relativamente precoce. Agora, você interagir com uma tela ou fazer alguma coisa um pouco mais limitada do ponto de vista de interação com o contexto, vai deixar você com baixo repertório para resolver problemas reais do contexto real. Talvez ele seja um grande jogador de videogame, mas talvez não passe muito disso, entende? Se ele passar muitas horas jogando videogame ou muitas horas... Pensei. Exatamente. Então, essas pessoas tiverem acesso à internet... Acabamos de perder a audiência gamer. Foi mal. Opinião da maluca, gente. Nada contra vocês. Como são muitos, desculpa, gente. Ele é muito bom em fazer isso. Agora, Não, e dá pra ganhar muito dinheiro com isso. Claro, só que é um sim. nível de habilidade que é diferente de alguém que vai ter Exato. interações sociais. Exatamente. E no momento, talvez, que ele vai precisar fazer uma negociação com o patrocinador dele. Talvez que ele vai ter as habilidades necessárias para conversar com essa pessoa. Não sei. Então é importante treinar isso também, além de outras habilidades, né? E então, não que essas pessoas fiquem limitadas a Eu se tô zoando, desenvolver. tá, gente? Pelo amor de Deus. Até porque a gente já fez um episódio aqui episódio com de gamers. E os caras eram ultra mega inteligentes. Sim. claro. Esses específicos. Geralmente Talvez quem se você aí não destaca em seja, alguma né? área Não sei. se destaca por um motivo. É. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas aí, de novo, a inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, Essa definição é boa. perfeito. Claro, aqui a gente está vendo uma inteligência mais aplicada ao cotidiano, mas também tem um estilo de inteligência que é a cristalizada, é aquilo que você já construiu na sua vida como um todo. Então, você tem aí um background de inteligência, do seu repertório comportamental mesmo, associada à capacidade de se adaptar àquele contexto. E aí vem que ela é mais adaptativa, né? Então, apareceu um problema, eu vou encontrar uma solução para resolver aquele problema. Mas ele vai depender de repertório. Lembrando o nosso bebezinho, da nossa criancinha que tá lá, que tem um baixíssimo repertório para isso, além de um desenvolvimento não completo do cérebro, né? Porque isso também é importante. Então, o cérebro amadurece até os 25 anos, mais ou menos. A partir dos 30, é ladeira abaixo, né? Então, é por isso que é importante manter ele estimulado, de várias formas. Estilo de vida saudável e além de estar constantemente resolvendo problemas, fazendo leitura, enfim, deixando ele... Interação social e leitura talvez sejam os dois componentes mais importantes para a manutenção da ativação do cérebro. Depois de atividade física, sono e alimentação. Isso, porém, isso aquilo também. Mais aquilo. Mas isso não impede também que quem tá escutando vai dizer, então eu sou mais burro, eu não posso mais fazer nada na vida, né? Exato. Qualquer Não, coisa. eu ia dizer que
Porque- Eu fui me sentir inteligente depois dos 30, na verdade. E até porque, assim, obviamente, esse acesso a muita coisa vai fazendo com que muitas pessoas vão se atrofiando, falando a grosso modo, mas outras tantas olham isso como uma baita oportunidade de se desenvolver e realmente tornar o cérebro ainda mais capaz de resolver problemas, mais inteligente, né? Então não significa que nós todos estamos, então, sendo mais burros, digamos assim, mas que nós temos neuroplasticidade, ou seja, percebeu que estou ficando... Tu usa sempre a frase, né, Bruna, de dizer assim, não posso entrar no avião e não ler, ou não posso passar um ano e olhar pra trás e dizer, tô mais burro esse ano do que o ano passado. Então, quem tem esse senso crítico, eu acho que na realidade tira proveito desse ambiente. Agora, quem fica passivo, aí sim, eu realmente imagino que o aprendizado não aconteça. Não pode fazer que nem o Bruno quando dirige. Não. Vai ligar. Mas a questão é o seguinte, eu queria te perguntar, onde é que você vai com a sua mente naquele momento? Onde é que você tá, velho? Você não me respondeu. É que varia. Pois é, mas você tá Nem resolvendo o ele problema sabe. ou você tá viajando na maionese? Não, eu não. Raramente eu tô viajando na maionese. Olha aí, ó. Isso Eu aí, tô ó. pensando em alguma coisa Olha que aí. me deixa, sabe, eu abstraio daquilo que eu tô fazendo e que tá no automático. Sim. Então eu tô dirigindo, quando eu vejo, tô na frente do Grupo Primo que eu tava pensando, no lançamento, no Ó. vídeo que eu vou fazer, em tal conteúdo, em alguma conta específica, se eu compro mais Bitcoin ou não. Não, mas isso é legal, porque, Coisas assim. porque o que acontece? Nesse momento você tá... Acontece sempre, não é só quando ele tá só dirigindo, tá, gente? Só pra deixar claro. Mas olha só, se você tiver um pensamento estruturado, você vai estar ligado à tua função executiva. Você tá pensando, você tá resolvendo um problema. Tá antecipando, analisando, putz, será que vai acontecer bem? Aquele lançamento, será que vai ter algum problema? Será que eu tenho que falar com alguém? Beleza. Agora, o que acontece, na boa parte do tempo, na verdade, metade do tempo, na maioria das pessoas, é que o indivíduo fica em mind wandering. Ele fica tendo... Na caixa do nada. O melhor termo, na verdade não é do nada, cara, mas o melhor termo é viajando na maionese. Mas não é necessariamente você resolvendo um problema como você me descreveu. É indo de assunto em assunto sem um objetivo específico. Tipo, vendo feed eternamente. Exatamente. Se você perguntar pra pessoa, e aí, o que você tava pensando? Não sei muito bem. Mas ela tinha ali uma atividade que a gente chama de rede de modo padrão ativado. Então, o cérebro, de modo geral, ele nunca desliga. Você falou o termo, tá tudo certo, mas a ideia é que o cérebro sempre fica ativado. Inclusive quando a gente dorme. Ele só tá num estado diferente, mas ele tá lá funcionando e tendo sonhos ou regulando as nossas capacidades fisiológicas básicas, né? Porque até mesmo quando você tá dormindo, o seu cérebro tá mandando um comando para que te mantenha vivo, pelo menos, né? Inclusive, durante os sonhos, tem um grupo de pessoas, os privilegiados, que tem sonhos lúcidos, né? Que é a capacidade de você controlar os seus próprios sonhos. Mas enfim, eu só queria chamar a atenção porque metade do tempo, Bruno, a maioria das pessoas, a maioria do tempo acordadas, elas passam viajando na maionese, fazendo esse mind wandering constante. E metade do tempo elas estão focadas em alguma atividade. E geralmente, tem literatura sobre isso, falando que quando você está executando alguma tarefa, está focado fazendo alguma coisa, geralmente você está mais feliz. Então você está mais ativado, né? Porque geralmente as pessoas, quando ficam viajando muito na maionese, elas estão recordando coisas ruins do passado ou preocupadas com uma coisa muito ruim do futuro. Ansiosas ou deprimidas, de modo geral. Se aplicando para as finanças atuais, já sabendo que as gerações hoje, elas estão menos alfabetizadas, com menos repertório na hora de lidar com essas situações. Adoro como vocês tentam ser soft. Usando de eufemismo, né? Eufemismos. O pessoal está desprovido de inteligência nessa Entendi. área. Então, quais são os grandes vilões hoje, assim? Por que as pessoas caem em golpes financeiros? Quais vieses estão sendo utilizados, por exemplo, por pessoas mal intencionadas? Ou até por quem quer simplesmente vender, né? E que as pessoas são vítimas. Sempre quando me perguntam, Jéssica, qual é o principal viés? A gente chama de desconto temporal. Mas, a grosso modo, é imediatismo. Eu acredito que esse seja, assim, o principal. É essa dificuldade que as pessoas têm de adiar uma recompensa. Então, eu tenho uma recompensa hoje ou eu tenho uma recompensa amanhã. As perguntas mais ou menos são assim, né? Você prefere R$100 hoje ou você prefere R$150 daqui a um mês e meio? Eu prefiro R$100 hoje. É o teste do marshmallow para É o adultos. teste do marshmallow, exato. E o teste do marshmallow foi o primeiro, assim, relacionado a essa questão de autocontrole, mas ele foi sendo desenvolvido e na área de finanças a gente tem esse desconto temporal muito bem determinado e estudado e realmente isso altera, inclusive, o cérebro, o funcionamento do cérebro. Quando a gente faz essas duas perguntas, você prefere R$100 hoje ou você prefere R$150 daqui a um mês, todo o sistema de recompensa, ele fica muito mais ativo agora, no presente, do que no futuro. É como se a atribuição de valor pro futuro
futuro fosse menor. Dando um número bem simples. Vamos sair para jantar. Quanto que vale sair para jantar hoje? 100%. Se eu vou fazer hoje, vou dar um valor de 100%. Vamos sair para jantar daqui um mês. A atribuição de valor vai ser 80. Isso é o desconto temporal. Ou seja, o valor de jantar hoje é 100. O valor de jantar daqui um mês é 80. Então eu descontei 20% da atribuição que eu fiz de valor naquilo. E aí tem uma curva, né, que hoje em dia a gente diz que é o desconto hiperbólico também. Mas é uma curva que a gente sempre vai estar percebendo essa variação na atribuição de valor. Eu atribuo mais valor ao presente e o fato de eu atribuir maior valor ao presente faz com que eu não consiga adiar tantas recompensas. Não adiando tantas recompensas, me torno imediatista, não consigo guardar dinheiro, gasto mais do que eu ganho, porque eu sempre estou olhando e valorizando mais o presente do que o futuro. Sem dúvida nenhuma, na minha humilde concepção, esse é o principal erro, porque é o que faz com que a maior parte das pessoas não tenham segurança financeira, é o que faz com que a maior parte das pessoas não consigam economizar para o longo prazo, é o que faz com que a gente tenha estatísticas do tipo, apenas 1% dos brasileiros conseguem se sustentar. O resto todos depende de filhos ajudarem, do INSS, que não ajuda muita coisa. Então, todos os outros dependem. Como que nós vamos fazer com que mais pessoas se tornem esse 1%? Desenvolvendo essa capacidade de autocontrole. E isso é um processo que exige um esforço cognitivo. Então, ele vai ter que treinar. Eu não sei se posso ser classificado como um viés, mas é um componente bem importante do ponto de vista cognitivo, de pensamento, que é a dissonância cognitiva. Basicamente, aquilo que você sente, o desconforto que você sente quando uma coisa no seu ambiente acontece que não justifica aquilo que você acredita. Exemplo, né? Em São Paulo, eu estava conversando com o taxista, ele é corintiano, né? Então, ele estava me falando com muita empolgação sobre o Corinthians, né? Como o Corinthians é uma coisa importante. Mas, ao mesmo tempo, ele falando da fase ruim sobre como o time dele estava vivendo. Então, aquela situação de ele explicar o quanto que o time dele não estava ganhando, deixou ele incomodado, deixou ele desconfortável. Então, entre aquilo que ele acreditava, ou seja, o time Corinthians é o melhor time do mundo, mas, ao mesmo tempo, há uma incompatibilidade, há um desconforto, uma incoerência entre aquilo que estava acontecendo. Então, esse componente de dissonância cognitiva, porque a gente está constantemente buscando a consonância, justificar aquilo que a gente já acredita no nosso contexto. Esse exemplo foi muito bom. O sistema 1 e o sistema 2 nada mais é do que é uma maneira didática de explicar como que a gente funciona. Não é uma maneira biológica. E eu acho legal falar isso, porque às vezes as pessoas criticam o rápido e devagar, dizendo assim, mas isso não é bem assim que funciona biologicamente. Sim, ele não tinha objetivo de... Sim. Ele não era nenhum... Tava simplificando. Ele estava simplificando. Então é como se nós tomássemos decisões no sistema 1, essas decisões no sistema 1, elas são rápidas, tu não pensa, ela tá no piloto automático, vir da sua casa até o grupo primo sem pensar, então isso tá no sistema 1. E sistema 2 é quando eu exijo foco atencional. Eu vou ter que exercitar o meu penso para que eu consiga tomar uma boa decisão. Então essa decisão ela não vai ser automática. Quanto que é 259 vezes 32,70? Não faço ideia. Tem que fazer a conta. Tem que fazer a conta. Esse simples fato de precisar fazer a conta, eu já estou acionando uma parte do meu cérebro que não é automática. Porque eu vou exigir dele. E na tomada de decisão, principalmente financeira, qual seria a nossa intenção? Tirar do sistema 1, rápido, intuitivo e automático, que é quem comete os erros, os vieses, e trazer a decisão mais para o sistema 2, para que a pessoa realmente reflita sobre aquilo ali. Será que isso aqui faz sentido para os valores que eu estabeleci para minha vida? Será que eu preciso tomar essa decisão de forma imediata? Será que não é melhor eu ir para casa, repensar e depois voltar e tomar a decisão? Então, o simples fato de fazer perguntas, às vezes, já aciona o sistema 2. Porque a resposta automática, eu só decido. Vou comprar uma ação, vou lá e compro automaticamente. Tá, mas peraí, eu fiz análise fundamentalista dessa ação? Levei pro sistema 2. Então, é sempre perguntas, né? Assim, eu preciso me questionar para sair do piloto automático. A pergunta é uma coisa fantástica, parece uma coisa ridícula, aí eu tenho que me perguntar. Mas o simples fato de perguntar faz com que pense, né? A dissonância cognitiva tem estudos avaliando, inclusive, consumo com dissonância cognitiva. Porque o que seria um dos tipos de... Porque o que acontece na cabeça de quem já percebe o valor de investir, de construir segurança? Porque se a gente pensar, por que eu vou guardar, né? As pessoas dizem assim, mas por que eu vou guardar? Quem guarda vive melhor, no final das contas. E todos nós queremos, de alguma forma, viver melhor. É só tu perguntar pra uma pessoa, e até a estatística, assim, de pessoas que têm problema financeiro, que não conseguem pagar todas as contas, como que está a saúde emocional delas. O que a gente tem as evidências é que existe maior ansiedade, maior depressão. O maior motivo de ansiedade nos Estados Unidos, 82% das pessoas que são ansiosas dizem que o problema é o dinheiro. Então, os números são muito altos. Percebendo que ter problema financeiro me torna infeliz, entre aspas, né? Então, seria razoável eu entender que cuidar
do meu dinheiro É a solução. é a solução, Uhum. certo? Porque eu vou viver melhor. Ninguém senta e diz, ai, meu desejo é ter uma vida ruim. Ninguém deseja ter uma vida ruim. Então todo mundo quer uma vida boa. Bom, tem uma crença, quero uma vida boa. Só que por outro lado, eu tenho uma ação, que não é construir uma vida boa, é comprar. Então eu vou lá e compro. Isso já é um ato de dissonância cognitiva. Eu tenho uma crença, quero viver bem, mas eu tenho uma ação que não tem nada a ver com a minha crença. Então eu tenho uma dissonância cognitiva. E aí, em relação ao consumo, o que eles mostram? Tá, então a dissonância cognitiva da pessoa que tem maior impulsividade no consumo vai ser maior, porque ela vai ter um conflito interno do tipo, comprei impulsivamente, puxa, não devia ter comprado. E aí aquela sensação aumenta. E não. O que os estudos mostram? Que a pessoa que compra mais impulsivamente, ou ela vai se tornar até um comprador compulsivo, na verdade, ela tem menor dissonância. Porque ela dessensibiliza. É como se aquilo ali já não tivesse mais impacto. Então é como se ela normalizasse o fato dela estar no caos. E aí ela perde essa capacidade de discernir entre como seria eu ter uma vida boa e o consumo. O consumo virou tão normal pra ela que o caos também virou normal. E aí essa dissonância cognitiva faz com que ela gaste mais, com que ela não se organize, que ela vive pior, no final das contas. Pode se tornar até aquilo que a gente conhece como um vício, né? Porque, veja, o vício nada mais é que um hábito ruim. Então, o que a gente tem? A gente tem um comportamento porque ele é recompensador. Você imagina, quando você vai lá e compra alguma coisa, você tá pegando aquela coisa, vai fazer o uso, ou vai sentir uma satisfação com aquilo em algum grau. Talvez ele realmente não preencha aquilo que a pessoa tá buscando, mas naquele momento traz algum né? algum tipo de benefício. Talvez a pessoa nem consiga mensurar isso muito bem, mas tem. A repetição disso não passa por um senso crítico, não passa por uma capacidade de dizer assim, peraí, se eu parar de comprar isso daqui, talvez eu possa ganhar alguma coisa lá na frente, posso comprar um presente pro meu filho, possa trocar de casa, de carro, ou ter uma velhice um pouco mais tranquila, né? Que esse é o grande problema. Então, esse hábito de repetição, e o ser humano tem uma capacidade maravilhosa de se adaptar ao contexto. E essa capacidade natural, ela é ótima, porque a gente consegue lidar com as nossas adversidades, mas ao mesmo tempo ela é péssima, dependendo do contexto que o indivíduo tá. Então, se ele tem um contexto que reforça esse comportamento, a tendência é ele repetir. E frear isso tudo vai depender também de um controle de estímulos, para que ele consiga ajustar o comportamento dele. Então, se afastar talvez de pessoas que têm um comportamento mais impulsivo, seja uma coisa bem importante, né? Porque a gente não percebe, mas a gente é intimamente estimulado e encontra formas de ajustar ao nosso comportamento ao meio social. Você citou a questão do ser humano ser adaptativo, Dostoiévski falava isso, que a melhor definição que ele pode dar do ser humano é de um ser que se habitua a todas as coisas. Por mais ruins que possam ser, né? Exato. O cara tem uma rotina ruim e consegue se habituar àquilo. Se eu vou chamar a bola, eu não sei explicar tudo isso, mas eu vou chamar a bola pra uma coisa importante que é o futebol. Porque os sites de aposta estão relacionados ao futebol. E tem um viés emocional forte. Será que isso não explicaria parte do problema? O Kahneman explicou esse problema. Tem o tigrinho também, né? Tem o tigrinho também. O tigrinho não é futebol, é? Não, É só uma loteria acho que é uma qualquer. loteria. É uma loteria? É. Ah. Quando as pessoas me perguntam por que tu fala tanto do Kahneman, eu digo, porque o cara é incrível. E ele explicou isso também. Ele publicou em 1992 uma evolução da teoria da perspectiva. Então ele chama no livro do Rápido e Devagar até do padrão quádruplo, né? Que dependendo das probabilidades, nós vamos ter tomada de decisão diferente. Então quando a gente fala em jogo, a probabilidade de ganhar é muito baixa. Eu tô na perda, porque eu vou perder alguma coisa, mas a probabilidade de ganho é baixa, né? E essa é o mesmo motivo por que a gente faz seguro no carro. A probabilidade de eu perder o carro é baixa, mas eu tenho uma pequena chance de perder. Então eu vou lá e faço o seguro. Acontece a mesma coisa. A probabilidade de eu ganhar, ela é baixa, mas tem alguma chance, então eu vou aceitar esse risco, mesmo que a probabilidade seja muito baixa. O match, que eu ia falar, o match feminino, não sei se é assim que chama, mas teve uma época que até teve uma trend Woman's no... Match. É, o Woman's Match, isso aí. Era matemática das mulheres. Uhum. E aí era uma trend no TikTok falando sobre isso, falando como as mulheres veem o dinheiro. Eu particularmente não penso assim, mas tenho várias amigas que pensam. Quando você vai, tipo, você guardou o dinheiro pra fazer uma compra, um perfume, que você ia lá no shopping. Chegou lá, tava com desconto. Aí você economizou 50% do valor. Na cabeça feminina, não a minha, muitas delas falam, então eu tenho esse valor para gastar com outra coisa, porque eu já ia gastar com isso. E é assim que elas pensam. Você estava ancorado na ideia de já gastar. estavam exatamente. Isso se chama contabilidade mental em finanças comportamentais. Pra mim não funciona. Se eu economizei, e aí o dinheiro continua sendo meu. Que maravilha, né? É que você entende que, como diria fundibilidade. o Vespasiano, o dinheiro não tem cheiro. Não tem dono, né? Não tem carimbo. Entendeu? Exatamente. Você pode gastar no que você quiser, mas o pessoal faz essa conta mental mesmo. Sim. É. Eu vi essa trend, era, por Tem exemplo, várias amigas que pensam assim. Já passar ano novo numa casa de praia, só que você
você pagou agora em agosto. Quando você chegar lá, tá de graça. Ah, foi de graça. Pagou antes, entendeu? Foi muito antes. Já pensou? Então, era engraçado, era um negócio feito de humor, assim. Você viu os comentários das mulheres. Eu realmente penso assim. Eu realmente penso assim. A contabilidade mental envolve várias coisas. Até do tipo assim, Então, as mulheres tendem a ser mais conservadoras. Tendem a ser mais conservadoras. E isso é natural. A própria alfabetização financeira, o homem é mais alfabetizado financeiramente do que mulher. Fiz um orçamento, vou guardar R$800 é o que eu gasto de combustível no mês. Ai, olha só, o combustível baixou. Ao invés da pessoa pegar esse dinheiro, poupar, por exemplo, então tá, agora eu vou colocar combustível premium, porque eu tenho que gastar com combustível, porque eu tinha pensado naquilo. E aí envolve outras coisas. E isso vai desencadeando com que a pessoa não tome a decisão mais racional. Tem, por exemplo, a aversão à perda. Os homens têm menor aversão à perda que a mulher. Capacidade cognitiva, que a gente vai falar, chama dentro da teoria de finanças comportamentais capacidade cognitiva. Na psicologia, o conceito é outro, né, João? O teste de reflexo cognitivo, por exemplo, que é o CRT, que é a capacidade de eu inibir a resposta automática, é aquele velho joguinho lá do bastão e da bola. Se o bastão custa R$1, não lembro direitinho a frase, assim. Mas esses testes de tu conseguir inibir aquela resposta automática, o homem consegue melhor do que a mulher. Porque a mulher, ela tem uma capacidade de uma visão mais ampla e o homem não. O homem, ele vai olhar e vai resolver o problema. Esse problema, se o Guilherme, se eu der 4 panelas pra ele ao mesmo tempo, ele vai queimar uma. A mulher vai dar conta de fazer as 4. Então também a mulher tem uma tendência a ter menor capacidade de controlar a resposta intuitiva. Então a mulher, ela vai usar mais o sistema 1 e o homem vai usar mais o sistema 2. Tem muitas diferenças em relação ao homem e mulher. Se realmente as pessoas são racionais. Porque todo mundo pensa, não, tô tomando essa decisão do ponto de vista racional. Mas, de fato, as decisões são tomadas racionalmente? No fim, é uma grande ilusão, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: a ilusão é o primeiro dos prazeres. E todos nós acabamos muito criando, às vezes, nessa questão de tipo, não, eu sou super racional, eu que tomo as minhas decisões, inclusive de investimento. Tem vários estudos mostrando o quanto várias variáveis que nada racionais são, influenciam na tomada de decisão. Então, infelizmente, não é que nós somos irracionais. Irracional é o cachorro que vai só responder por estímulos de padronização e condicionamento. Então, nós não somos racionais, mas nós temos racionalidade limitada. E isso, o que isso significa? Que nós sempre vamos, por vezes, fazer atalhos, não vamos tomar as decisões exatamente da maneira que seria a mais racional, porque por trás vai ter emoções, vão ter heurísticas, vieses que vão estar influenciando. E aí a gente entra em vários outros aspectos que levam a essa irracionalidade, que sempre, se a gente usa na academia, porque a gente que vem da academia, né, João? A gente fica com aquelas restrições. Eu não posso dizer irracional, porque se eu disser irracional, vai vir um professor que vai dizer, tem, já deve ter um ali agora nos comentários. Então por isso que a gente às vezes toma algum cuidado com algum vocabulário e prioriza, tipo, racionalidade limitada. Mas no final das contas, falando didaticamente, alguma irracionalidade temos, né, Exatamente. E isso é legal, porque quando a gente olha para o cérebro, quando a gente começa a revisitar a literatura científica, o que acontece dentro do cérebro que existe esse desvio, ou melhor, essa forma de pensar rápida, essa forma de pensar através desses vieses. E um princípio interessante dentro da fisiologia humana, e também visto em outros animais, é que a gente está constantemente economizando energia. A gente adora economizar energia. Sim. Então você vai ver um cachorro, um gato, na maioria do tempo ele vai passar deitado, fazendo nada. A não ser que ele tenha um motivo muito claro para fazer aquilo que se ele propõe a fazer, né? Aí vai desde comer, beber água, copular, enfim, né? Tem que ter um componente motivador para isso. Então, se a gente quer economizar energia que o cérebro gasta energia, para ter uma ideia, ele gasta 25% da energia que você consome do seu metabolismo, ou seja, você come, você se alimenta, e 25% dessa energia é gasta pelo cérebro. Você não queria quanto? Uns 3% do corpo? Por aí, tem 1,5 kg mais ou menos, né? Então, do ponto de vista prático, ele é bastante eficiente pelo consumo de energia, né? Você vai ver um computador, uma inteligência artificial, ele vai gastar uma quantidade imensa de energia mesmo para computar e nem chegar perto daquilo que o cérebro humano é capaz de computar. Agora, o cérebro humano tem essa tendência, né, de economizar energia, mas também tem um outro item que é pouco discutido, que também a gente economiza tempo. Então, imagina, você precisa pensar
todas as vezes que você vai escovar o dente, por exemplo. Uma decisão que já está automatizada, você aprendeu a fazer isso, então você não precisa nem imaginar e pensar. Quando você vê, você está fazendo. E só o problema disso, que escovar o dente é uma tarefa bastante simples. Economizar dinheiro é uma tarefa provavelmente bem mais complexa que isso. Talvez não, na verdade. Eu acho que as pessoas complicam mais do que de fato é. Economizar, eu acho que nem tanto. Agora, investir o dinheiro de uma Aí maneira... é mais difícil, com certeza. realmente racional, acho que é bem mais complicado devido a uma série de vieses. E enquanto você falava, Jéssica, eu lembrei da afirmação do Nietzsche, de que a razão é uma grande emoção, é o desejo de controle. Ele falava que, olha, a razão não passa de uma outra emoção, só disfarçada com outro nome. E você falou a questão dos hábitos, João. Eu sempre gosto de dar o exemplo, porque já aconteceu comigo várias vezes, da pessoa que ela tá acostumada toda semana ir dirigindo pro trabalho. Aí no fim de semana ela entra no carro pra fazer outra coisa, visitar a família, ir no restaurante. Ela vai pensando na vida, quando ela vê, ela tá em frente ao trabalho. Ele adora falar isso porque ele já fez isso diversas vezes. Não, e faria outras tantas, entendeu? Ô, Bruno, eu queria te perguntar o seguinte, enquanto você tá lá dirigindo o carro, o que você tá fazendo, velho? Onde é que você tá? Onde é que tá a tua mente? Onde é que tá a tua consciência? Às vezes eu boto, sei lá, um podcast ou uma música, mas às vezes eu tô pensando em alguma coisa, eu nem sei o que tá acontecendo, e quando eu vejo, eu tô parado em frente ao grupo primo. É isso aí, legal. Porque o que acontece, geralmente nesses... É perigoso, eu acho isso, não é mesmo? E com capochos de sangue, também não sei o que acontece. Já aconteceu umas vezes. Mas esse era um caminho habitual Padrão. seu? Era padrão? Era habitual, por isso que eu digo, pro trabalho é o habitual. Então, quando eu desliguei meu cérebro, ele automaticamente, como é hábito, ele poupa energia, ele me trouxe até aqui, sendo que não era pra vir pra cá. Tá. Então, eu queria saber como que esses atalhos mentais, porque, por exemplo, no hábito eu entendo, você não quer gastar muita energia pra amarrar o sapato, Certo. pra escovar o dente, Sim. mas como é que eles apareceram em outras áreas da vida e influenciam a maneira como a gente usa o dinheiro? Como é que foi o desenvolvimento desses viéses cognitivos ao longo do tempo? Porque eu entendo que se chegaram até aqui, foi pra ajudar a gente em algum período. Sim. Isso é maravilhoso, porque daí a gente entra num tema que é a evolução, né? Ou seja, a nossa espécie, ao longo de milhares, milhões de anos, né? Os nossos antepassados, eles se organizavam num sistema completamente diferente daquilo que é hoje. Hoje nós vivemos nessa selva de pedra, tem um monte de coisa, um monte de informação. Mas nem sempre foi assim. Imagina que nós lá... Eu sempre fico imaginando a gente morando no meio do mato, no meio da savana, mais ou menos há 50 mil anos atrás. Porque 50 mil anos atrás, nosso cérebro era basicamente igual àquilo que a gente tem hoje. Talvez um pouco diferente. Mas o funcionamento dele era muito próximo. Só que o cérebro ficava fazendo naquele período, né? Na maioria do tempo, procurando comida, procurando água, procurando parceiro sexual, esse tipo de coisa. E principalmente segurança, né? Acho que abrigo também. Agora, mas outra parte do tempo, provavelmente, o que a gente ficava fazendo também é descansando. É economizando energia. Talvez sentado na beira de uma árvore, na beira da nossa caverna lá, economizando energia, mais ou menos como um gato, um cachorro faz. Hoje, a gente tem uma tendência a ficar procurando coisas, né? A fazer. A gente lida um pouco mal com o tédio. Mas a ideia, a proposta, quando a gente tem algum tipo de atalho de tomada de decisão ou de comportamento que a gente faz, é pra gente sobreviver. Então, há 50 mil anos atrás, quando você precisava tomar uma decisão de correr ou não de um leão, você não podia pensar muito, você simplesmente precisava fazer. Quem pensou muito não deixou descendentes. Exatamente, exatamente. Ele não teve a oportunidade de sobreviver e levar a sua prole adiante. O problema disso tudo é que no mundo atual, isso é incompatível, porque todas as decisões, ou pelo menos a maioria das nossas decisões, elas não podem ser automatizadas. Elas precisam ter um nível maior de consciência pra gente lidar com as adversidades da nossa vida. E um ponto importante, talvez a gente possa entrar mais pra frente, que é a crise atencional que a gente vive atualmente. Porque, veja, como a própria Jéssica falou, o nosso cérebro tem recursos limitados. E um dos recursos mais limitados que a gente vê hoje é a atenção. Isso tanto nas redes sociais, eu acho que é uma muito disputa estímulo, grande né? Muito estímulo. pela atenção, coisa que, obviamente, há 40, 50 mil anos atrás, a gente não tinha nenhum problema nisso. A gente precisava prestar atenção na selva, ou melhor, naquele ambiente que, razoavelmente, não tinham tantos estímulos assim, ou pelo menos não como a gente tem hoje. Antes, só voltando no assunto do controle, que eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Como a gente busca controle, né? Tem um estudo muito interessante que eles manipulam a percepção de controle. Então, é um joguinho, tipo, pensa num quadradinho cheio de bolinhas. Aí, essas bolinhas tu olha e tu não consegue... A pessoa tem que dizer quantas bolinhas tem ali. Só que, obviamente, em 15 segundos eu não vou conseguir contar, então eu vou precisar chutar. E aí, eles manipulavam. Para algumas pessoas, eles diziam, essa acertou. Para outras pessoas, elas diziam, essa errou. Quem disse que tinha mais acertos, tinha uma melhor sensação no final do experimento. O simples fato de ter manipulado, ela sentir que estava no controle. E isso envolve também tomada de decisão. Se nós sentimos que nós estamos no controle, a gente consegue se sentir melhor, mais né? confiante. Mais confiante. Eu adorei essa palavra que você falou, sentir. E é geralmente isso que a gente ouve no consultório. No consultório de psicologia, né? Quando a gente está atendendo um paciente. Não, mas eu senti que eu deveria tomar essa decisão. Eu senti. Então a gente usa muito as nossas emoções para tomar decisões, para fazer avaliações. E isso, por um lado, você vai estar ativando aquela tomada de decisão mais rápida, né? Que
que é mais instintiva, que é mais natural, que foi herdada aí ao longo da evolução humana. Quando a gente quer tomar uma decisão um pouco mais elaborada, mais complexa, fazer um planejamento, a gente vai precisar entender que a gente está sentindo aquela emoção e talvez aguardar um pouco para que essa emoção baixe, diminua essa intensidade, para a gente tomar uma decisão mais assertiva. E esse é o grande problema, porque a gente precisa ensinar as pessoas a fazer isso. E a gente está indo contra milhões de anos de evolução. Então é uma luta constante contra a gente mesmo e com todos os nossos... as pessoas que vieram antes da gente, para que a gente consiga dizer assim, peraí, seres primitivos que estão dentro da gente, dá uma acalmada aí, vamos relaxar, vou fazer uma respiração, vou ativar o sistema 2. Meu sistema 2 aqui, a minha capacidade de tomar uma decisão mais complexa, fazer um planejamento, e a gente pode entrar talvez nas funções executivas em algum momento, para que a gente consiga tomar uma decisão mais elaborada, e principalmente para avaliar o que pode ou não acontecer no futuro. Projetar, né? Exatamente, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? E a gente lida muito mal com a incerteza. Então, quando você fala de controle, a gente está tentando lidar com essa incerteza constante, que é a vida. A vida, um dia que a gente vai estar daqui a 10 minutos, talvez a gente tenha algum planejamento, alguma ideia, mas Espero a certeza aqui, sobre no isso... caso, né? Exatamente. Mas a certeza a gente não tem. Não, eu falo até que um dos motivos para poupar dinheiro é a incerteza quanto ao futuro. Se eu tivesse certeza de cada minuto no futuro, eu poderia gastar tudo, porque eu sei, não, daqui a 10 minutos eu ganho mais dinheiro. Então, eu poupo por quê? Porque geralmente eu não sei o que de fato vai acontecer. A pergunta que eu tinha era a seguinte, aproveitando o comentário da Malu, não, as crianças hoje estão mais inteligentes, algo que é meio que uma impressão geral. Teve um livro que eu li que ele argumenta o contrário, que inclusive foi um dos melhores livros, que não as crianças em si, mas nós somos mais burros do que o homem primitivo. O que geralmente é a ideia oposta, né? É o livro chamado Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, que é um livro muito interessante, porque ele começa com uma pergunta, para responder para um nativo. Ele tá fazendo algum tipo de estudo na Oceania, não vou lembrar agora, acho que era na Nova Guiné, e aí ele teve contato com a população aborígene, e aí o aborígene perguntou para ele, por que vocês têm tanto, a palavra que ele usava era cargo, tanto equipamento, e a gente não desenvolveu a mesma coisa? E aí ele buscou explicar no livro por que os europeus foram até as Américas e dominaram os incas e os astecas, e não foi a Atahualpa ou Montezuma que colocaram guerreiros em barcos e foram até a Europa e dominaram a Espanha. E ele vai colocando os motivos, e o próprio título do livro já fala os motivos, Armas, Germes e Aço, e como que os europeus chegaram até essas coisas. E tem uma hora que ele fala, em um momento do livro, que, na opinião dele, o homem primitivo devia ser mais inteligente do que a gente pela maneira como era o mecanismo de seleção natural. Que ele fala, cara, o que pode te matar na mata? Um monte de coisas. Tem que saber lidar com aquilo o tempo inteiro. O que pode te matar no mundo moderno? Muito menos coisas. Inclusive, se você pega a pandemia, e ele usa esse exemplo, o livro é bem anterior à pandemia, mas ele fala, o mecanismo em sociedades que tem muito povoamento, muita gente por metro quadrado, é um mecanismo de resistência a epidemias. Então você pode ser um burro. O outro cara é um Einstein, só que ele é pouco resistente a uma doença e você é mais resistente, ele morre. Agora, em populações dispersas, onde você não tem densidade para ter uma epidemia, o que acontece? Vai sobreviver aquele que é melhor ao lidar com os desafios da mata e melhor ao lidar com desafios sociais, para não ser morto pelo seu vizinho. Então ele fala, esse cara provavelmente era mais inteligente do que nós. Só que isso passa também pela questão de definir o que é inteligência. Perfeito. Porque o que é inteligência? Eu não sei, eu gosto da definição do Harari. Ele fala que, inteligência é a capacidade de resolver problemas. Você bota o Neymar em campo, ele é muito mais inteligente do que eu. Bota nós dois em frente a uma planilha financeira, eu sou mais inteligente do que ele. Bota nós dois na mata, eu não sei quem é mais inteligente. Eu sei que um índio vai ser melhor do que a gente pra sobreviver. É mais inteligente lá. Você já fez alguns treinamentos disso, Boludinho. Neymar, te desafio aí, largados e pelados, ver quem dura mais. Mas, por favor, eu queria a opinião de vocês. Se realmente a gente é ou não mais inteligente, o que é inteligência? Não, e isso tu definiu muito bem por conta do contexto. O contexto é que define isso. O quão inteligente eu sou, o quão adaptado eu tô àquele contexto. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque, realmente, eu também talvez teria sérias dificuldades de viver no meio do mato. Acho que eu morreria no primeiro dia. Apesar de eu morar num sítio, apesar de eu estar sempre em contato com os animais, mas morar no lugar... Eu gosto muito de um programa chamado Largados e Pelados no Discovery. Eles são fãs. Sou alucinada. É antropológico. A minha filha de 5 anos, a gente senta lá, final de tarde, lá pra gente assistir Largados e Pelados. Ela coloca lá no canal e a gente fica assistindo. E ela critica os caras. Pô, os caras não fazem isso e tal. Eu falo, filha, ó, você tá com a sua barriga... Estado frio, estado quente, né? Você está com a sua barriguinha cheia, minha filha, você está aninhada, confortável, você está dormindo, enfim, você está protegida, então não julgue aquelas pessoas porque elas estão lá com a capacidade limitada de tomar boas decisões. Agora, em relação à inteligência, e quando eu me referi sobre quem é
que seria mais adaptado ao contexto, se era a criancinha mexendo no celular, ou era o aborígene lá da Austrália, ou uma pessoa que estava vivendo há 40 mil anos atrás. Acontece que o dilema do mundo moderno que a gente vive é por conta do crise atencional que a gente vive. Então, por isso que eu afirmo que tomar decisões hoje talvez sejam muito mais difíceis comparadas com os nossos antepassados. Porque os nossos antepassados, eles estavam adaptados com o seu sistema rápido para aquele contexto. Nós temos que manter um sistema 2, o sistema lento, ativado quase que o tempo todo. E isso é muito custoso para nós. Imagina a criança que nasceu há 40 mil anos atrás, o quanto que ele já conhece do território dele. O quanto que ele já conhecia, ele já deve ter andado com o pai, com a mãe dele, ou seja, ele não precisa pensar para se localizar naquele lugar. Agora imagina eu que saí lá de Santa Catarina, vim para São Paulo. Para eu me localizar aqui, meu amigo, eu preciso pensar muito peraí, onde é que eu tô? Em que lugar que eu vou? Precisa mesmo? Porque você tem o Waze, você tem o Maps. Não, eu tô falando do ponto de vista mental. Sim. O exercício mental que eu preciso fazer para isso. De fato, quando eu uso as ferramentas que a gente economizou, eu posso até desligar meu pré-frontal aqui e deixo rolar. Tem uma Jéssica do meu lado, ela me diz onde é que eu vou aqui. Eu faço isso com a Malu, a gente tá andando em São Paulo, eu desligo Leila ela que é meu também. GPS. Eu sou péssima isso em localização. Isso pode, inclusive, atrofiar o meu cérebro, porque eu não tô usando o meu senso de localização. Aí, quando eu mudo o caminho, ele fala, você fica mudando o caminho. Claro, eu estou exercitando meu cérebro. A questão dos taxistas londrinos, né, que tinha uma parte mais envolvida. Tem uma coisa bem... Exatamente. Pra isso, vocês não sabem, vocês não ouvem, mas eu sou muito inteligente nesse quesito. A Malu, ela é fantástica nisso, ela é praticamente um pombo correio. Porque os pombos correios, nas guerras, eles eram pra isso. Legal. Um pombo, ele nasce num quartel, ele sempre vai saber voltar pra esse quartel. Então o batalhão ia pra guerra, levava o pombo, soltava da trincheira e ele voltava pro quartel com a mensagem. Então a Malu é isso. Mais ou menos, mas enfim, não um pombo correio. Mas sabe que em finanças tem um estudo muito interessante que eles vão avaliando nos Estados Unidos o nível de alfabetização financeira das gerações. Então eles querem dizer lá, só contextualizando, a alfabetização financeira não é só o conhecimento, né? O que é inflação, o que é taxa de juros, compõe tanto conhecimento técnico quanto a atitude, querer economizar, eu pensar, né, as minhas percepções, as minhas crenças. O conhecimento e comportamento. E o conhecimento, comportamento e atitude. São esses 3 aspectos. Então eles vão mensurando e o que eles estão percebendo? As gerações mais novas, elas têm menor alfabetização financeira. O gráfico é impressionante, assim, faz tipo... E a gente olha e começa, mas como assim? Tenha mais acesso à informação, poderia se desenvolver mais. Mas não tem interesse. E não tem interesse. A complexidade hoje, se a gente vai pegar... Vou pegar minha avó. Não existia um aplicativo, não existia as diversas opções de produtos financeiros à disposição. Tinha o quê? Uma poupança no máximo, o colchão embaixo. Então a complexidade aumentou muito. O interesse também não aumentou na mesma proporção. E os níveis de alfabetização estão diminuindo. Tem um processo evolutivo que levaria para hoje eu tenho condição de acesso à informação, então eu posso acumular. E eu não tô fazendo. E por que não? Porque as pessoas estão justamente... Tem tanta informação, tanta informação, né? E assim, o quanto me custa eu parar e olhar, que é o que estava comentando em relação à atenção, né? Por que eu vou parar e ter atenção a isso aqui se eu posso olhar um Reels que tá muito mais interessante? Os estímulos, né, são diferentes. E aí a gente pode ir para uma outra parte. A atribuição de valor que a pessoa faz àquele tipo de comportamento. Tem uma área que é o córtex pré-frontal, o órbito frontal, né? Embaixo do olho aqui, assim. Que ele fica fazendo atribuição de valor. E aí ele olha e diz assim, quão valoroso é eu pensar, estudar e ter boas atitudes e comportamentos com o meu dinheiro? Quão valoroso é eu sair com meus amigos, eu fazer uma viagem, Nossa, é bem mais legal, bem mais dopaminérgico. Daí vem a maturidade também, né? Também. Porque eu consigo comparar a minha sensação quando eu vejo algum assunto que é super interessante, mas não tão chato. Meio chato, né? É um pouco chato. Daí eu olho e falo, chato, mas eu consigo. Mas chato, mas eu tenho que saber. Né? Por este bloqueio, porque eu entendo que aquilo é importante, que aquilo é mais interessante, que vai somar a mim. E aí, essa sua fala me lembrou uma fala que o Walter Longo uma vez veio aqui, e a gente tava falando de site GPT, não sei o que lá. O Walter falou assim, a gente tava numa sala, acho que ele tava dando uma aula, alguma coisa assim. Enfim, ele falou que tava com jovens, e que aqueles jovens poderiam fazer qualquer pergunta pra aquele negócio, que é um negócio que sabe tudo. E aí, os jovens fizeram perguntas idiotas. Palmeiras tem mundial. Coisas sobre futebol, mulher e etc, que são coisas idiotas. Então, é mais ou menos por aí, né? Porque o Bruno falou uma coisa, aquilo que é importante, aquilo que precisa ser feito. Aquilo que precisa ser feito tá ligado àquele... Geralmente é isso. Só puxando um gancho. Isso acontece também na psicoterapia. Uma das primeiras coisas que a gente constrói junto com o cliente é os valores do indivíduo. Porque um problema comum que acontece no adoecimento mental é quando uma pessoa ela não está conciliada daquilo que ela está fazendo com os valores dela. Inclusive, alguns teóricos mais recentes, eles elaboram esse componente. Saúde é quando você está, principalmente saúde mental, é quando aquilo que você faz está alinhado com os seus valores. Porque
aquilo que você faz, ele pode ser incompatível com seus valores e gerar um grau de estresse tão grande que você pode adoecer. Então, uma das primeiras coisas que a gente estabelece na psicoterapia é, bom, quais são os seus valores? O que é importante pra você? Sei lá, saúde é importante. Beleza, saúde é importante. O que a gente precisa, o que é importante fazer pra você manter esse valor ativo na sua vida? Porque isso é altamente recompensatório. Você consegue, sei lá, com saúde você pode cuidar melhor do seu filho, você pode ganhar mais dinheiro, você pode, enfim, viajar, ter novas experiências. E esse, geralmente, é o grande problema porque as pessoas estão incompatíveis com os valores. Porque elas talvez estão num contexto que empurra elas pra coisas diferentes daquilo que elas acreditam ser importante. Então, sei lá, às vezes tem pessoas que dizem que um valor de saúde é importante, mas ela trabalha 18 horas por dia, por um longo espaço de tempo. Não tô dizendo que não dá pra fazer isso, mas isso é insustentável a médio e longo prazo. É que um dos motivos pra poupar dinheiro é a incerteza quanto ao futuro. Se eu tivesse certeza de cada minuto no futuro, eu poderia gastar tudo, porque eu sei, não, daqui a 10 minutos eu ganho mais dinheiro. Então, eu poupo por quê? Porque geralmente eu não sei o que de fato vai acontecer. Agora, eu queria fazer 2 perguntas sobre o que vocês falaram. Primeiro, o João disse que se você volta 50 mil anos, nosso cérebro era muito parecido ou igual ao de hoje. Você diz isso pensando no cérebro como hardware, a parte realmente física, ou inclusive no software, a mente? Porque quando surgiu essa onda de IA, já estava acontecendo, mas ele escancarou a porta com o ChatGPT, eu fiquei fascinado. Né? Legal. Falei, nossa, isso aqui é muito interessante. E aí eu comecei a pesquisar mais, e através de conversas também com pessoas, eu caí num livro chamado A Origem da Consciência na Quebra da Mente Bicameral, do James O. James. Tá. Por coincidência, eu estava lendo a Ilíada na época, e ele usa justamente o exemplo da Ilíada. Ele fala, não é meio estranho que você pega a obra magna de Homero, que narra uma guerra que aconteceu pelas contas dos arqueólogos em 1800 a.C., só que Homero escreveu bem depois. Mas ele fala, é muito interessante você ver como os heróis não têm uma dimensão própria. Parece que o tempo todo você tem um deus, uma Atena, um Zeus, um Apolo falando no ouvido do herói, e ele é quase que o ChatGPT, executando o que o deus fala. Então ele falava, parece que a nossa mente, durante um tempo, e usa isso até pra explicar a origem de crenças em deuses, era dividida em 2 câmaras. Uma onde pensava e a outra onde você executava. E aí o ser humano não sabia que era ele pensando, parecia que era um comando externo, até que aquilo se fundiu numa câmera só. Ou E seja, ele chuta uma data lá pra isso. Mudou a estrutura do cérebro, então. Ele fala que mudou. O hardware é o mesmo, só que a maneira como o software funciona mudou. Isso é uma teoria, mas eu queria saber, de fato vocês acham que aconteceu alguma grande mudança na maneira como a mente funciona, do software, ao longo desses últimos 50 mil anos? E somado a isso, a gente fala também, vira e mexe. As crianças de hoje em dia são muito mais inteligentes. Não Legal, é? A gente sempre fala. E aí você se compara. Nossa, nessa época eu tava comendo cocô. Mentira, porque eu nunca comi. Mas essa criança já tá fazendo várias coisas que eu nitidamente não fazia com a mesma idade. Isso é muito legal, porque, olha só, a analogia do cérebro com o computador, eu acho que é legal porque a gente entende, é didática, né? Sim. O problema é que o computador, quando você projeta ele, você constrói um computador para fazer certas tarefas. Então ele é 0-1, ele é binário. Ele não vai tomar decisões muito complexas, ou ele não vai conseguir se adaptar àquele contexto específico. Ele surgiu como uma grande calculadora, né? Exatamente. Então você programar para ele, sei lá, ligar a tela daqui a 5 minutos, ele vai ligar a tela a 5 minutos O aprendizado dele é fixo, né? Exatamente. Não... Toda vez que você apertar um botão, aquele comando vai acontecer. O cérebro humano, não. E isso talvez seja a grande vantagem evolutiva que a gente tem em relação às IAs hoje. Eu não sei daqui a 5 anos como é que vai estar. Vai o que vai virar. Anos. Não sei. Todo mundo chuta alguma coisa. Eu não sei. Mas eu sou bastante otimista. Eu acho que a gente consegue resolver muito problema com inteligência artificial e vai ser bem legal. Eu sou um grande entusiasta disso, principalmente relacionado a comportamento. Até porque eu uso a tecnologia a meu favor para isso. Agora, em relação ao computador, em que momento a gente tem uma diferenciação entre cérebro e mente durante a evolução? Esse é um problema meio que básico dentro da psicologia e das neurociências. O problema é que a gente não consegue identificar onde está a mente. Esse é um problema já comum. A gente entende que a gente está falando, não, mas a gente tem a mente, a consciência e tal. O que a gente tem é uma estrutura biológica que processa informações. Informações quais informações? As que vêm do mundo externo e as que estão dentro do mundo interno. As nossas memórias. Agora, se a gente quiser medir a mente, a gente não sabe onde é que está. Ela está lá naquela interação entre os neurônios. Então tem um padrão de disparo de neurônio acontecendo e simplesmente um pensamento surge. A gente chama isso de pensamentos espontâneos, né? Então, a diferença, ou seja, a condição de 50, 30, 40 mil anos atrás, ela é muito parecida biologicamente. O que mudou foi o ambiente que a gente vive. E aí eu chamo a ideia da Malu. Parece que as crianças estão mais inteligentes. Na verdade, o que elas têm? Elas têm mais acesso a informações Estímulo, daquilo que elas fazem. Então, se você pegar e colocar uma criança na frente de uma tela, ela vai saber operar rapidamente aquela tela. Porque ela está exposta àquele contexto e a tela é muito interessante para ela. Ela vai se sentir muito motivada
forçada a Não fazer põe a aquilo. criança Não na tela. façam isso, não. Exatamente, mas ela vai aprender. Aham. Porque imagine, uma criança, quando ela nasce, o que ela sabe? Nada, né? É Ela uma não- tela em branco. Mais, ela não consegue nem mexer o braço dela. Aham. Como é que uma criança mexe o braço quando ela nasce? Ela é tudo Meio desorientada. assim, É. Né? E ela tem que aprender tudo isso. Então, eu vejo do ponto de vista neurobiológico, é que a estrutura cerebral, ela tá lá. O que você coloca pra dentro, aí é o lucro, é aquilo que pode ser aperfeiçoado e melhorado e aprendido. Então, do ponto de vista de aprendizagem mesmo, o que a gente tem? Uma estrutura biológica muito parecida com a dos últimos anos da nossa evolução, só que num contexto altamente estimulante. Imagina, o que um caçador-coletor tinha de estímulo durante a vida? Quase nada, a não ser a natureza, a não ser os animais e tudo mais. Olha o que a gente tem hoje. Aí eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou deixar a Jéssica falar, depois eu faço. Por favor, Jéssica. Não, uma coisa que é interessante dessa parte de racionalidade ou não, que é interessante da gente discutir, desse processo evolutivo que o João estava comentando, o Kahneman, quando começou a desenvolver a teoria base de finanças comportamentais, ele escreve, né? Olha, ele é psicólogo, e o João é psicólogo também, né? E por isso que às vezes as pessoas me escutam e dizem assim, Jéssica, tu é psicóloga? Não, não sou psicólogo, só que a minha base de estudo é psicologia, né? E aí o Kahneman dizia, pra quem não conhece, é o prêmio Nobel em economia, que escreveu Recentemente e desenvolveu. falecido, né? Doeu Deus meu o tenha. coração. É engraçado Mas isso, viveu né? muito, né? 90 anos Sim. ele faleceu. E produziu muito, né? Com 89, ele estava publicando vários artigos. Eu brinco que o livro dele, O Rápido e Devagar, é um dos livros mais comentados no mundo das finanças. E pouco entendido. E menos lidos. E Ele é pouco grande entendido. também, né? É. E a linguagem também não é tão simples assim Não, quanto não. outros livros. Não É é, difícil. Não é. E ele dizia assim, nossa, é engraçado porque do prédio do lado tem a economia. E ele psicólogo no prédio de psicologia. E assim, parece que estamos estudando seres completamente diferentes. Porque o que os economistas estão estudando não é a mesma coisa que eu estou estudando. O assim. homem econômico. né? Ele diferencia, né, entre o humano e o ecos. O Richard Thaler depois ele vai trazer essa distinção entre o ecos e o humano. Então o ecos é aquele racional e o humano é aquele que somos nós, que na verdade não temos essa racionalidade completa. Então ele pega e traz, não estamos estudando porque realmente a nossa capacidade de tomar boas decisões frente a tantos estímulos, frente ao processo evolutivo, ela veio se degradando principalmente porque nós precisamos economizar energia, fazemos atalhos emocionais que por vezes desviam da racionalidade e isso vai gerando esses vieses e essas heurísticas que depois a gente pode comentar, né? Tem um artigo muito interessante sobre o que é racional e não. Eles trabalham com ratinhos e gatos. Aí perguntam assim, quem é que quer ver foto de gato? Quem é que quer ver foto de rato? Ninguém vai querer ver foto de rato, Gato né? é mais fofinho. Gato é mais fofinho. Só que daí eles dão o mesmo tipo de dinheiro, tanto pra ver rato quanto gato. E aí, por causa que as pessoas acham que... Aí eles pedem, seja racional na escolha. Não, então eu prefiro olhar o rato. Então, quando ele pede pra ser racional, ele toma a decisão que pra ele é menos prazerosa, porque ele acha que ser racional, ele só tem que fazer a coisa ruim. Sendo que Desconfortável. a recompensa era a mesma, tanto faz. A recompensa era a mesma. Só que eles... ratos fazem ciência e gatos não. E aí, Teoricamente, assim, algo ó, assim. Pior que fazem. E fazem também. Alguns pesquisadores usam gato como mas é bem raro. É tá? bem raro. Acho que também desperta mais Exatamente. das pessoas, assim, aversão. Fala, pô, tá usando gato? Exatamente. Isso. Porque é fofinho. Sim. Porque é exatamente. fofinho. Aí, novamente, eu cito Nietzsche, né? Que ele fala, se você mata uma barata, você é um herói. Se você mata uma borboleta, você é um vilão. Porque a moral tem critério estético. Exatamente. É quase isso, o ratinho não tem critério estético, né? Então, quando a gente fala em tomada de decisão, racionalidade ou não, tudo isso que o João comentou do processo de ser racional e do nosso processo evolutivo, a gente tem que entender que a tomada de decisão, ela sempre vai partir da parte mais primitiva do nosso cérebro, e só depois a informação ela vai chegar no córtex pré-frontal, que é o que pensa, falando didaticamente. Que os professores não me julguem. Exatamente. Na verdade, é uma intencionalidade, né? A gente começa a prestar atenção. Por isso que eu chamei o tópico da atenção, que talvez seja, pra mim, o mais importante. Inclusive, eu estudei isso durante o meu mestrado e eu vi que estudar atenção é uma coisa muito complexa. Primeiro porque você tem dificuldade de conceituar o que é atenção, né? Porque imagina, né? Quando a gente tá olhando pra alguma coisa dentro da gente, uma memória, uma situação específica ou até fora, a gente tem que selecionar uma série de informações e desprezar todas as outras. Isso é um processo muito custoso pro cérebro e porque a região que evoluiu por último, ela tem uma certa limitação. Então é muito mais fácil você sentir uma emoção do que tomar uma decisão ou fazer um planejamento, por exemplo, né? Então você tem que fazer um planejamento, é muito mais custoso, você debruça por tempo, você tem que conversar com pessoas, tem que escrever, tem que fazer um texto, enfim, leva mais tempo. Agora uma decisão emocional, ela é muito mais rápida. Então imagina que agora entra aqui no estúdio, sei lá, um
um cachorro bravo. É instantâneo. Meu amigo, você não, aquilo que você achava que era importante deixa de ser Na hora. no mesmo momento. Você não faz um cálculo estatístico da chance de ele te morder, você só age. Acabou. Esforço cognitivo e um contexto que estimule isso. Exato, Então, exato. bom, a gente tem um contexto que geralmente, imagina que a gente veio de vamos só imaginar que a gente veio de famílias que gastaram muito dinheiro, né? Que não tiveram muito autocontrole. É bem simples se imaginar isso. A maioria. Então, o que acontece? A gente estava falando antes, né? Que a gente talvez teve aí grandes experiências do que não fazer, né? Mas aí, de novo, a gente tomou pancada, a gente aprendeu e teve um esforço, teve um contexto talvez que empurrou a gente para fazer esse tipo de coisa. Pra gente aprender. Principalmente do ponto de vista aqui do cérebro, para que a gente entenda que existe um sistema inibitório, ou seja, quando vem aquela vontade, quando vem aquele cálculo imediato, a curto prazo, que a gente consiga ver valor naquilo que é importante pra gente inibir o nosso comportamento. É mais ou menos quando a gente olha uma coisa, sei lá, a gente não acha que tá quente, sei lá, pega numa lareira lá. Quando a gente chega perto da lareira e vê que tá quente, a gente inibe o nosso comportamento. A gente, peraí, eu não vou tocar nesse negócio aqui, eu vou me queimar. Mas claro, isso é um exemplo muito simples. É diferente daquele momento de euforia, por exemplo, ou talvez até mesmo um estado de saúde prejudicado, onde esse sistema inibitório ele vai estar prejudicado. Isso acontece em muitos transtornos, inclusive os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente esse sistema inibitório não está funcionando muito bem. Ele vai precisar de um ajuste de treinamento e talvez até uma medicação para que isso ocorra. Mas isso também é treinável. A gente sabe que em vários contextos o indivíduo consegue aprender, e tudo é aprendizado nesse caso, a inibir comportamento, a entender valor em relação àquilo que ele está fazendo e dizer assim, peraí, acho que vou esperar um pouco porque talvez a minha saúde financeira ou a minha saúde pessoal é mais importante do que esse gasto muitas vezes supérfluo. Contexto que empurra a gente pro erro, né? Então, de novo, muitos estímulos, você vai ter dificuldade de lidar com aquele tamanho gigante de informação, você vai estar num contexto muitas vezes com o cérebro prejudicado por conta da sua rotina, né? Porque pessoas que dormem mal geralmente tomam decisões piores. E hoje a gente vive uma epidemia de sono ruim. O Brasil, pra você ter uma ideia... Né, pouco, pra você ter uma ideia, no Brasil, em 2021, foi feito um levantamento na USP, se não me engano, que 69% da população brasileira tinha algum tipo de comprometimento de sono. É muita coisa, Claro, né? momento logo depois da pandemia e tudo mais. Não baixa geralmente de 50%. E a gente sabe que um dos maiores prejuízos na tomada de decisão e atenção e resposta emocional, que está intimamente ligado às tomadas de decisões relacionadas ao dinheiro e a outros contextos, depende de sono de qualidade. Estilo de vida de modo geral, Sim. bom, claro, mas sono de qualidade parece ter um papel fundamental nessas decisões mais finas, principalmente nas funções de planejamento. É por isso que quando as pessoas dormem mal, elas estão muito mais mal-humoradas e tomam decisões muito mais rápidas no sentido de querer comer comida mais calórica ou gastar mais dinheiro, porque o controle inibitório, o freio do nosso comportamento tá zoado, não tá bem. Então, se o indivíduo consegue levar um estilo de vida mais saudável, principalmente com sono de qualidade, o cérebro restaura, ele retira uma série de metabólitos do cérebro e ajusta e calibra a sua tomada de decisão. Na minha avaliação, um dos principais componentes para você começar a tomar decisões mais boas, adequadas é um sono de qualidade. Não, e olha que interessante, o Richard Thaler ganhou o Prêmio Nobel em Economia em 2017 justamente por causa disso. Por causa que isso chama-se nudge, né? Arquitetura da escolha, que é justamente eu construir estruturas padrões de decisão, como tudo que nós já comentamos de reduzir o esforço para tomar decisão e tudo aquilo, buscar economizar energia e tal. Quando a gente consegue estruturar de modo que a decisão já está tomada, aquela pessoa tende a aceitar aquele padrão já pré-estabelecido. Só que isso pode ser usado para bem, isso pode ser usado para mal. Olha um exemplo muito interessante. Eles pegam com um carro. Aí eles pegam o carro e colocam todas as opcionalidades dentro daquele carro. Então ele tem teto solar, ele tem vidro, ele tem tudo que pode ter dentro do carro. Aí esse aqui é o carro padrão. Todo mundo compra esse carro. Vai chegar lá na loja e dizer assim, tu quer tirar alguma coisa desse carro? Ah, pensando bem, né? Teto solar é legal. O ar-condicionado, obviamente hoje poucos os carros que não tem ar-condicionado, mas eles colocam várias opcionalidades. E aí o que eles mostram? O nível, o valor, né? O ticket médio da venda daqueles carros que o padrão é muito acima, na loja fica infinitamente maior do que uma outra loja que vai dar o cru e dizer assim, agora adiciona as tuas opcionalidades. Eu não vou excluir, porque a gente também tem uma tendência de status quo. Eu vou manter o que tá padrão. E aí aquele padrão também, de alguma forma, me gera aquele brilho no olho. Porque é muito fácil, a gente tem uma adaptação hedônica muito rápida. É muito fácil a gente se acostumar com o que é bom. Tira. Pois é. Depois tira. Eles mostram que isso pode ser usado para bem, o nudge, mas também ele pode ser feito para que as pessoas gastem mais. Desde, por exemplo, R$19,90. Por que ele vende mais do que o R$20? E é confirmado, realmente vende mais. Porque a pessoa olha o R$19,90, ancora na cabeça dele 10. Então ele puxa para baixo a percepção de valor. Então não é 20, é o 19. E esse efeito de ancoragem faz com que ele
ele realmente tenha uma dor do pagamento menor do que se ele estivesse pagando 20. Isso é a base da teoria de finanças comportamentais também, que é o ponto de referência. Antes, quando a gente achava que as pessoas eram racionais, lá na teoria base, que é de 1944, que é a teoria da utilidade esperada, a gente entendia que o negócio é a riqueza em si. R$1.000 é R$1.000, R$2.000, R$15.000, R$20.000. Aí vem a teoria da perspectiva, que é a base de finanças comportamentais, e diz, não interessa esses 1.000. Se é 1.000 hoje, o que interessa para ver a percepção de valor é do quanto eu saí. Então eu saí de 800 e subi para 1.000. Então a minha percepção, ela vai ser a partir da variação da riqueza e não da riqueza absoluta. Com isso, a ancoragem acaba funcionando muito bem, porque se eu ancorei lá em cima, esse é o meu padrão, né? Eu parti de um padrão e nós sempre vamos buscar referência nas coisas. Mas ele fala o seguinte, que qualquer pequeno aumento de riqueza será inversamente proporcional à quantidade de bens anteriormente possuídos. Então, em que ponto, né, que isso ficava tão nítido, de repente o pessoal falou, não, nós somos completamente racionais. É o paradoxo de São Petersburgo que ele soluciona, o Daniel Bertolin, lá em 1700, né? Só que a teoria da utilidade esperada ganhou muito espaço, dizendo que nós somos racionais, porque ela era normativa. Ó, João, pra te agir de forma racional, tu segue esses padrões aqui, parabéns, João, agora tu é racional. Vende, sabe? Assim, segue esse parâmetro que tu é racional, é normativo. Ok, sou racional. Acabou que foi se perdendo essa perspectiva que era real. E aí, quem realmente consolidou isso foi em 1979, na teoria da perspectiva. O Daniel Kahneman, inclusive, ele cita no artigo seminal os achados e todas as pesquisas do Daniel Bertolin, e dizendo assim, olha, já tinha, só que não foi disseminado da forma que deveria ser. Daqui uma teoria, porque não tinha uma teoria, sabe? Ele só fez uma analogia lá com os barcos, e aí quem é que comprava seguro, quem não comprava, era a teoria do Daniel. Então não tinha uma teoria base. Todo mundo gosta de uma teoria base, né? Olha só. Aqui, os fundamentos. Então, quando o Daniel Kahneman fez, que daí sim, se disseminou, ele também foi estratégico no lugar que ele publicou, teve renome, e aí acabou tendo maior espaço. Foi em 79, que é tipo ontem, né? Exatamente. E mais, eu acho que ele tem uma base experimental. Eu acho que essa é a parte mais importante do Kahneman e do grupo dele. Porque ele bota a galera dentro do laboratório e vamos testar esse negócio, né? Então, do ponto de vista científico e de reconhecimento do campo da ciência, faz muito mais sentido e tem um valor maior, principalmente no mundo acadêmico. Não, sim, esse ponto realmente do método científico, a experimentação é tudo. Exato. Mas eu fico me perguntando, porque em economia, tirando até a parte de finanças comportamentais, que é mais fácil, que você pode pegar um grupo de indivíduos, mas em economia é muito difícil fazer um estudo realmente científico. Vamos pegar um país de população homogênea, recurso, mas dividir em dois. Aqui é capitalista, aqui é socialista. Cara, você tem que aproveitar o que acontece naturalmente, né? A Coreia fez isso. O que a gente viu? Pô, parece que o socialismo não é tão legal assim, né? Ou não é o verdadeiro socialismo. Né? Vai ser a questão. Mas eu queria saber quais as limitações disso na hora de fazer um estudo. Porque quando você lê o que o Bernoulli escreveu lá atrás, é muito lógico, né? Você fala, realmente, né? Se eu tenho 1.000 diamantes, um diamante a mais, eu fico bem pouquinho mais feliz. Se eu não tenho nenhum e ganho o meu primeiro, aí eu fico muito mais feliz. Como é que faz assim? Porque o que você enxerga de limitação na hora de testar o método científico para finanças comportamentais? Porque é difícil você monitorar o cara o tempo inteiro, né? Para fazer um estudo de mais longo prazo. Com alimentação, por exemplo, a gente estava lendo o livro do Peter Attia e falou, cara, estudo com alimentação é dificílimo. Você fala pro cara, você vai comer isso aqui. O cara vai e come um cachorro-quente na esquina logo depois. Você não tem como controlar. Você prende o cara. Sem contar que são inúmeras variáveis, no final das contas, que influenciam. Não dá pra você dizer que a saúde dele mudou só porque é aquela alimentação específica, sendo que tem outras variáveis que também interferem. É isso mesmo, cara. Porque, e que bom que você trouxe esse exemplo da alimentação ou qualquer outra coisa. Quando você leva um indivíduo para um laboratório, para vocês fazer algum tipo de teste, e eu vivi isso na pele, né? Eu fiz uma amostra. Durante os experimentos que eu fiz, eu tive um pequeno detalhe. Veio uma pandemia no meio de tudo isso. E a gente não conseguiu continuar a experimentação. O grande componente, acho que quando você faz algum tipo de experimento para testar qualquer tipo de comportamento, é a variabilidade interindividual. É quanto as pessoas são diferentes uma das outras. Tá? Então, por exemplo, no meu experimento de atenção, eu queria saber o quanto que uma pessoa conseguia prestar atenção durante uma aula expositiva. Então, mais ou menos o que a galera tá fazendo aqui agora. Ou seja, você roda uma aula, eu rodei uma aula de 20 minutos, apliquei um método específico, onde a pessoa ficava vendo o vídeo e aparecia um sinalzinho lá bem sutil na tela, e quando ela enxergava esse sinal, ela tinha que apertar um botão. Durante 20 minutos ela tinha que fazer isso, e tinha lá uma Mas ela sabia que o sinal ia aparecer, com né? certeza. Isso é importante, porque aí você sim vai ficar lá agora. Sim. Exatamente. Mas veja, uma coisa que a aula eu vou escolher. Imagina se o cara é, sei lá, um aluno de filosofia, por exemplo. Então, esse cara já sabe tudo sobre filosofia, eu tenho um conhecimento já vasto sobre isso. Então, eu não posso usar uma aula de filosofia para um cara de filosofia, eu tenho que excluir esse cara. Então, você vai ter que ajustar a sua amostra para o desenho experimental que você quer construir. Então, por exemplo, eu não posso ter, naquele contexto, um indivíduo com TDAH, um indivíduo que não consegue
prestar atenção. Talvez ele poderia ser um controle para eu comparar os dados. Mas indivíduos, por exemplo, que dormiam mal, eu também tinha que excluir. Enfim, você tem que tornar homogênea essa amostra. E isso é um grande desafio, porque uma coisa é você mensurar um monte de coisa e também deixar de tanto você mensurar algumas coisas, você deixar o indivíduo estressado, inclusive. Porque imagina, se eu tivesse que aplicar 10 questionários para esse cara, tem que ficar 3 horas no laboratório, respondendo questionários, respondendo outras escalas. Nos últimos tá de qualquer jeito já. Exatamente. Então tem uma série de limitações por conta disso também. E claro, vai saber o que aconteceu na manhã daquele dia, na história daquele indivíduo. Sei lá, vai ter brigado com a namorado, o humor do cara já chegou completamente diferente lá no laboratório. Muda a tomada de decisão. Isso muda totalmente, principalmente essas condições mais sutis como a decisão. Ou a atenção mesmo.